RFI Convida. Paloma Varon. Nossa convidada de hoje é Natália de Santana Guerelos, professora na Universidade de Paris-Nanterre e no Instituto Franco-Brésilien Alter Brasilis. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Paloma. A Natália ministra um ateliê sobre o Brasil e suas histórias no Alter Brasilis. Natália, quais os assuntos que você vai abordar no ateliê que vai ser ministrado hoje? Esse ateliê, ele começou, na verdade, há quase um ano. Então, essa é a 9ª sessão do ateliê. E na sessão de hoje, como a gente começou com uma ordem cronológica, na sessão de hoje a gente vai trabalhar com o contexto entre 1960 e 1980 e sempre fazendo comparações com a atualidade, relações, que eu acho que é o que mais interessa para os alunos. Então, o objetivo do ateliê, eu preparei ele no sentido de discutir alguns temas que são presentes na historiografia hoje, que é a memória sobre esse período. Então, a questão de golpe ou revolução, a questão de regime ou ditadura, a questão da participação civil ou uma ditadura, um regime exclusivamente militar. Então, esses são os temas mais que eu vou tocar, os assuntos nos quais eu vou tocar durante o ateliê. Sempre numa perspectiva crítica, né? E esses cursos são para franceses, né? São para não lusófonos. Eu tenho alunos turcos, por exemplo, de hispanófonos também. Então... E o público francês ou o público que mora em Paris se interessa por temas históricos brasileiros e mesmo pela política do Brasil hoje em dia? No começo do ateliê, a gente estava um pouco receoso no ano passado, porque a gente não sabia exatamente o interesse, até porque a gente usou a palavra história e não cultura, que é o que é mais utilizado aqui. E à medida que o ateliê foi progredindo, a gente foi vendo que tinha cada vez mais público. Então, talvez tenha a ver com a própria cronologia, né? Vai chegando mais para o presente, tem mais público interessado. Agora, definitivamente, sim, tem interesse, principalmente quando esse interesse é articulado com uma história mais mundo, eu acho. Brasil e América Latina, Brasil e Europa. Isso eu acho que desperta mais interesse no público não lusófono, no público eminentemente francês. Você estudou o papel da imprensa brasileira no período pré-64. E você vê algum paralelo entre esse período pré-64 no Brasil e o período pré-impeachment da presidente Dilma Rousseff? Sim. Na verdade, não só eu, mas tem vários historiadores que têm argumentado ultimamente na mídia, fazendo esses paralelos, não só entre o imediatamente pré-64 e o pré-impeachment, mas entre esses dois momentos de democracia, entre 45 e 64, que foi essa chamada por alguns historiadores de experiência democrática, e essa democracia que vem no pós-85. Inclusive, as datas são questionadas também, né? Se a ditadura realmente acabou em 85, por exemplo, é uma questão. Mas, de todo modo, essas comparações, esses paralelos entre esses dois momentos democráticos podem ser feitos e acho que servem para a gente pensar justamente o que tem de estrutural na sociedade brasileira, o que se repete e o que é conjuntural, o que muda nesse sentido. E aí a gente pode fazer enfim, faz parte do pensamento crítico, né? Fazer essas análises, sim. Então, o seu doutorado fala sobre o apoio da imprensa ao golpe militar de 64, né? De lá para cá, você acha que houve uma mudança significativa no papel da imprensa brasileira? Eu acredito... O meu doutorado foi sobre uma escritora muito famosa no Brasil, que se chama Raquel de Queiroz. Então, eu trabalhei justamente com a mudança política dela, filiada no Partido Comunista em 1931, e que vai apoiar o golpe de 64 de extrema-direita em 1964. E aí, obviamente, eu cheguei no assunto da imprensa e da grande imprensa, porque ela é uma escritora de grande imprensa. Então, eu acho que tem uma mudança significativa na imprensa nesses dois contextos, entre esses dois contextos, que é o fato de, entre 45 e 64, a gente ter uma predominância de uma imprensa impressa e radiofônica. E aí, a partir dos anos 70, muito mais televisiva e hoje cibernética. Então, isso é uma grande diferença, o meio, né, de propagação da mídia da imprensa. No entanto, em relação ao papel da imprensa, eu acho que para pensar nisso, a gente deveria pensar não só no papel, por exemplo, que o Estado outorga à imprensa. Quer dizer, como é que o Estado vê a imprensa durante a ditadura militar, por exemplo? O regime militar acredita que a imprensa tem que divulgar os feitos do governo, valorizar o país, por exemplo. E tem um outro aspecto que é o papel que a própria imprensa se outorga. Então, eu acredito que hoje, lá nos anos 40 a 60, eu penso que a imprensa se pensava muito mais como guia da sociedade.
Então, educadora no sentido de guia, de autoridade, de portadora da verdade, da verdadeira reflexão sobre o contexto. E já hoje, talvez a questão mais importante seja uma imprensa que se acredita formadora de cidadãos. Quer dizer, vinculada à ideia de cidadania, de democracia. Então, eu vejo mais ou menos assim, se eu poderia falar em poucas palavras, porque é muito mais complexo do que isso, né? Mas... imagino. Aqui na França, o jornal satírico, um jornal satírico bastante conhecido, que já tem 100 anos, o Canaille Enchaîné, teve um papel de destaque na eleição presidencial desse ano, ao apresentar denúncias contra o candidato de direita, o François Fillon. Você acha que isso seria possível no Brasil? Um jornal alternativo, satírico, mudar os rumos de uma eleição? Eu acho que a influência da imprensa na mudança de rumos de uma eleição, com certeza. Aliás, faz parte da tradição da imprensa no Brasil, influenciar esses momentos de decisão política importantes. Agora, a questão do humor, eu acho que ele é muito próprio a cada país. Então, acho que o humor francês ele é diferente do humor brasileiro. Talvez até falte um pouco dessa sátira mais dura no Brasil, na minha opinião. Agora, o fato de uma imprensa, inclusive que trabalhe com humor, com caricatura, com esse tipo de argumento, influenciar nas eleições, absolutamente. Eu acho que faz parte da tradição brasileira, é estrutural, e com certeza a imprensa vai se misturar, vai trabalhar nesse sentido em relação aos candidatos, com certeza. E como você vê, para terminar, como você vê o papel da imprensa no Brasil nesse período pré-eleições presidenciais de 2018? E tem alguns estudos já que têm saído sobre o papel da imprensa na própria desestabilização do governo de Dilma Rousseff, por exemplo, e nesse governo assumido pelo Michel Temer. Então, a imprensa já está lá sempre ativa. Agora que a gente começa a falar das eleições, ainda que a gente só vai saber mesmo quem são os candidatos lá em agosto, né, do ano que vem, a imprensa começa... Eu vejo dessa forma pelo que eu tenho lido da imprensa brasileira. Acho que a imprensa agora está mais no foco da especulação, eu acredito. Quer dizer, quem pode ser candidato? E aí vai desde Luciano Huck até Joaquim Barbosa, Sérgio Moro. Então, começam a se fazer essas pesquisas. Eu acho que está muito baseado na ideia de quem de escolher uma figura heróica, salvadora. Isso é bem parecido com o pré-64 em relação à imprensa, eu acho. E, enfim, eu acho que, pelo que eu tenho sentido, a imprensa, nesse sentido, agora está mais trabalhando, sondando quem podem ser os candidatos para concorrer com a grande figura que ainda é Lula, né? Então, nessa questão se vai ou não vai ser candidato, então acho que tem essa sondagem muitas vezes para se opor à candidatura do Lula, que é sempre forte, se ocorrer, né? Ok, muito obrigada, Natália. Obrigada a você, um prazer.